Bom dia a todos vocês, pedindo ao Pai que nos abençoe abundantemente hoje e sempre. E também que nos dê sabedoria para entender a sua palavra e explicá-la corretamente, sabedoria também para viver de acordo com a sua palavra. Hoje é dia de gotas de luz. É um dia em que nós saímos um pouco do curso bíblico para falar sobre um assunto que está na minha mente ou algo que aconteceu, problemas com pessoas que eu estou lidando e assim por diante. Eu estou sempre em busca da palavra de Deus para orientar as pessoas da melhor maneira que eu puder. O título de hoje é: Pode a figueira produzir azeitonas? Essa não é uma pergunta minha para você, mas é uma pergunta do próprio Tiago falando sobre esse assunto. Então ele nos pergunta, e é uma questão da gente saber espiritualmente onde é que a gente está. Porque espiritualmente a gente mostra que tipo de árvore que a gente é. Se a gente é a árvore que dá bons frutos ou a árvore ressequida que nem dá frutos, ou aquela que dá frutos ruins que ninguém pode aproveitar. Mas o que é que vocês acham dessa questão de Tiago? Hoje nós vamos estar falando bastante sobre ele, porque ele, para mim, é uma pessoa com muita sabedoria nesse assunto. É um assunto que nem os médicos conseguem consertar. Esse conserto só vem para a pessoa através da maturidade, no conhecimento da palavra de Deus, em que ela vai transformando a sua vida pouco a pouco. E pouco a pouco desabrocha do seu coração para fora um outro tipo de pessoa. Essas pessoas que a gente vê sempre amargas, sempre fazendo fofoca, intrigas, falando coisas ruins sobre alguém, essas pessoas que jogam a palavra apenas por dizer, essas pessoas que não sabem ouvir o que o outro está dizendo, não dá oportunidade da pessoa expressar o seu pensamento, é só o pensamento dela que está correto. Então nós vamos ver que tudo isso entra nessa pergunta de Tiago: pode a figueira produzir azeitonas? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Tiago também pergunta: pode uma videira dar figos? Pode a mesma fonte de água doce também jorrar água salgada? É uma série de perguntas que ele nos faz para nos trazer a compreensão dos nossos erros e a compreensão também da nossa natureza espiritual. Porque todos nós aqui na Terra temos a natureza espiritual pecaminosa, que nós vivemos no pecado. Então nós precisamos passar por uma certa transformação para chegar através de Jesus a Deus. E essa transformação vem através do conhecimento. É por isso que a gente não pode passar batido ao estudo da Bíblia. A gente tem que conhecer aquilo que Deus está falando, que toda a palavra de Deus, mesmo que é Tiago nos falando sobre isso, é inspiração de Deus, nosso Pai. Tiago também nos diz que se colocarmos o freio na boca de um cavalo, nós poderemos guiá-lo para onde quiser. E isso é verdade, nós podemos controlar os animais também a fazer o que a gente quer que eles façam. Mas a única coisa que a gente não pode controlar é esse pequeno membro que a gente tem dentro da boca, que é a nossa língua. Isso nenhum ser humano pode controlar 100%, a não ser através da santificação. Ele fala que o leme de um grande navio leva o piloto a pilotar esse navio
para onde Ele quer. Veja que a palavra de Deus nos ajuda a nortear as nossas vidas até onde Deus quer. Vamos entender isso. E daí ele diz que a língua é um órgão muito pequeno, mas faz discursos grandiosos. E também que uma simples fagulha pode incendiar uma floresta inteira. Essa aí é muito famosa, não é? Aí é para a gente ver o poder devastador da nossa língua. E Tiago vai muito além, nos dizendo o porquê disso tudo. Ele vai dizer que onde há inveja e ambição egoísta, há confusão. Isso é verdade, porque 80% de nossos problemas do dia a dia é baseado na inveja e na ambição egoística. Se a gente vê, as pessoas ficam nos invejam os outros, e a ambição dela querer ter aquilo que ela não pode ter. E essa ambição muitas vezes nos leva a cometer algo muito ruim, nos leva a perder a salvação. Então a gente tem que controlar tudo isso. Também o problema da língua, que a gente não controla, mostrando certos pecados através do falar. Por quê? Por causa da ambição egoística e também por causa da inveja. E aí, dentro da nossa cabeça, a gente maquina uma série de coisas. E quando a gente vai falar, a gente só traz dor para os outros. Vamos ver que aí começa a responder essa pergunta inicial. Se pode a figueira produzir azeitonas? Claro que não. A figueira tem que produzir figo, não é? Ela nunca vai produzir azeitonas. Mas veja que o Filho de Deus, ele tem que produzir não azeitonas, mas tem que produzir uma espécie de figo que é satisfatório para Deus. E esse figo está baseado no senso de justiça. Justiça para conosco, justiça para com o nosso próximo. Não é ter uma justiça só que visa o nosso bem, mas primeiramente o bem de todos à nossa volta, e daí, consequentemente, nós estaremos bem, não é? Vamos dar uma pequena pausa para a leitura de Tiago, que é muito importante, é mais importante do que aquilo que eu estou falando para vocês. Então, preste bastante atenção, porque vocês vão tirar muito mais dessa leitura maravilhosa. Leitura de Tiago, capítulo 3, versículos de 3 a 18. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno e profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem.
E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo o tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Nós concluímos que a nossa língua tem o poder de dirigir as pessoas para o caminho certo ou para o caminho errado. Quando a gente vê alguém no caminho errado, a gente fica num dilema. Por quê? Se a gente disser a verdade para essa pessoa poderá se magoar. Mas se a gente concordar com a pessoa que a gente está vendo que está no erro, essa pessoa vai continuar no erro, não é? Então, é um dilema muito grande de dizer a verdade ou não dizer. Mas veja que todo cristão, ele deve ser educado para sempre falar a verdade dentro daquilo que Deus quer. Deus quer que a gente haja com uma certa firmeza de caráter, honestidade, que a gente tenha hombridade, que a gente trate as pessoas com caridade, com respeito. E aí vem uma série de requisitos que Deus espera de nós. Agora, se a gente não falar para a pessoa essa verdade que ela precisa ouvir, a gente está contribuindo para que essa pessoa permaneça no caminho ruim. E Deus quer que a gente seja pescadores de homens. Como pescar homens se nós deixamos eles lá atolados na lama, os seus problemas, sem nenhuma ajuda? Então, muitas vezes, quando a gente diz a verdade, a gente também pode sofrer algum prejuízo, porque a pessoa pode não entender a nossa intenção. A pessoa também pode preferir ficar vivendo naquele caminho errado. Mas aí, gente, é opção da pessoa, porque todos os caminhos que levam a Deus, eles não são fáceis. Eles são caminhos tortuosos, difíceis, pedregosos, cheios de espinhos. Eles não são geralmente aqueles caminhos asfaltados que levam a fontes maravilhosas, flores, pássaros cantando. Geralmente não. Então a gente tem que aceitar a correção do Senhor muitas vezes. E para fazer o trabalho do Senhor também, a gente tem que aceitar como
aconteceu com os apóstolos uma grande lição. Eles continuaram, estamos estudando o apóstolo Paulo, ele continua batendo na verdade. E o que acontece com ele? Ele é apedrejado, ele sai corrido das cidades. No último capítulo que estudamos, apedrejaram ele de uma tal maneira que acharam que ele estava morto, o arrastaram para fora da cidade. Veja que barbaridade. Mas o apóstolo Paulo nunca deixou de falar a verdade. Agora, a verdade, ela tem que ser dita com um propósito. Se a gente está dizendo a verdade só para criticar, ela não é uma verdade requerida por Deus, mas pelo Satanás. Mas se a gente está dizendo a verdade com vontade de ajudar, com vontade de mostrar o caminho certo para a pessoa, é algo totalmente diferente, não é? A questão de percepção de cada um. Tem muitas pessoas que, vendo essa pergunta, vão achar que a figueira pode produzir azeitonas, sim, porque ela tem essa percepção que algo pode acontecer e essa figueira vai dar azeitonas. Mas veja que a nossa percepção nem sempre é baseada na verdade. Então, quer dizer, quando a gente fala a verdade para alguém que tem uma percepção diferente, a gente tem que estar preparado para enfrentar animosidades, porque nem sempre haverá compreensão. É o que nós estamos estudando também na história do apóstolo Paulo. Nós vimos também no vídeo passado que a gente tem que esperar essas coisas e estar preparados para lidar com eles através da oração, através da palavra de Deus, porque da mesma forma que Deus nos capacitou para ajudar as pessoas, Ele vai nos capacitar para a gente sair dos problemas. A gente deve tomar cuidado para nunca usar com as pessoas que estão com problemas palavras vãs, palavras negativas, contar certas histórias questionáveis, usar de meia-verdade. A meia-verdade não é coisa de Deus. Ou a gente fala ou a gente cala a boca. Porque essa história de nem frio nem quente, tá escrito na Bíblia isso aí. A gente tem que ter uma posição diante de Deus. Ou a gente é de Deus ou a gente não é. Então veja que ao lidar com certos problemas nesta vida, a gente tem que se basear na palavra de Deus e essa é a única maneira de lidar. Eu ainda tenho muita dificuldade quando eu converso com alguém da minha família e quando eu converso com alguém como pastora. É porque a minha evolução ainda está a caminho. Vai chegar um dia em que eu vou conversar com todos da mesma maneira, como a pastora, ou muito melhor que a pastora, e isso acontece com todos nós. Quando a gente está lendo a Bíblia, está lá na igreja, a gente é uma pessoa diferente. Mas aí quando a gente se afasta da palavra de Deus um pouquinho, o que é que acontece? As influências do ambiente, as influências negativas do outro, tudo vem para cima de nós e um emaranhado de problemas acontece. E tudo isso são coisas que a gente deve também se livrar através da oração. Orai sem cessar, orai e vigiai, está tudo escrito na palavra de Deus. Está escrito em Provérbios 18, 21. A língua tem o poder de trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Aí tem dois lados, morte ou vida. Quando a gente abre a nossa boca, tem que ser com um propósito e preferencialmente o propósito de dar vida a alguém, trazer alegria, felicidade, abençoar, trazer
uma notícia maravilhosa quando a gente tem que lidar com essas verdades que eu falei, que nem sempre a gente tem condição de só trazer coisas maravilhosas. As pessoas se enganam achando que se a pessoa está sob o poder do Espírito Santo dizendo algo para alguém, a pessoa vai só dizer coisas maravilhosas, só orações, só coisas que vai elevar a pessoa. Nem sempre. Nem sempre. Vamos ver um exemplo do próprio Jesus. Isso é Jesus falando com os fariseus hipócritas. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Nós estamos acostumados com um Jesus muito doce, muito meigo, aquele que cura, aquele que eleva e tudo mais. De repente a gente vê Jesus falando isso, chamando a pessoa de raça de víboras. Isso é para nos mostrar que o Espírito Santo, ele é também justo e dá o tratamento adequado de acordo com a necessidade da pessoa. Não sou eu falando, é o próprio Jesus. E em muitas passagens, se vocês lerem esse mesmo capítulo 12, vocês vão ver que Jesus está ali exortando esses fariseus hipócritas por causa da perversidade deles, que eles querem sempre manter na negação, não o aceitando como um Messias, não aceitando a palavra de Deus. E a gente não pode esquecer que tudo que a gente fala traz consequências para nós. Vamos ver o que está dizendo Mateus 12:36. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Mateus 12:37. As palavras vazias, elas não trazem lucratividade para Deus. O dom da fala nos foi dado com um propósito, que é para a gente trabalhar para a lucratividade de Deus, para a gente pregar a palavra, para a gente comunicar amor, esperança, as coisas boas e também a verdade. Mas a palavra, ela foi feita para ser usada com um propósito edificante. Então, essas rodinhas que a gente vê por aí, que ficam aquelas piadas, uma para cá, para lá, sem nexo, a noite toda, bebendo, um falando e não escutando o outro, e aquela gritaria, isso aí tudo tem artes satânicas no meio. Não é que a gente não pode ter um momento de descontração, faz parte. Mas até nisso a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está falando. Porque nós estamos vendo aí, não sou eu falando, não é a pastora fora de moda, a pastora velha e ignorante que está falando, mas é a palavra de Deus. Então não se zangue comigo, mas quem não entender isso é o próprio Deus falando, e saiba que você está indo contra a palavra de Deus. Então, a gente tem que saber que tudo que a gente fala, a gente interage com os outros, a maneira que a gente comporta, tudo isso tem consequências. Lendo para vocês Provérbios 12:18, que está escrito: a língua também pode trazer cura para os outros. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. É só para vocês verem que aquilo que estou falando está baseado nas Escrituras. A seguir, Provérbios 15:4 está dizendo: palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa amarga o espírito. A árvore da vida é algo que está citado na Bíblia muitas vezes.
é algo relacionado com a vida eterna. Então, a comparação da língua com a árvore da vida é que a língua foi feita com o propósito do trabalho edificante do Pai, que traz a pessoa para a sua edificação, para uma vida eterna ao lado do Pai. Então, tudo que sai da nossa boca deve ter um propósito. E eu sei que isso também é para mim, que muitas vezes a gente perde muito tempo falando coisas que não faz sentido. É uma aprendizagem para mim também, principalmente em rodas de amigos, ao invés de falar coisas edificantes, coisas que vão trazer algum resultado para a pessoa, para ajudar. Mas eu acho que também faz parte desta vida. A gente raramente vai conseguir estar 100% dentro da palavra. Mas veja, meus irmãos, é por isso que existe o perdão do Pai. A gente tem que sempre, no final do dia, fazer um exame de consciência e arrepender dessas palavras vãs que a gente fala, das palavras amargas, não edificantes. E Deus vai trabalhando com a gente pouco a pouco, porque ninguém venha me falar que eu não falo nada nesta vida que é contra a palavra de Deus, porque muitas vezes saem sem a gente nem pensar. Aí a gente tem que trabalhar com Deus nessa situação e é um processo longo de aprendizagem, mas um dia, quando a gente receber completa santificação, a gente será capaz de dominar a nossa língua perfeitamente. Essa foi a nossa mensagem de hoje, de Gotas de Luz. É um assunto que eu tenho outros vídeos também no mesmo tema, mas é um assunto que fica repetindo, que sempre vem mensagens para mim, pessoas que estão muito tristes com algo que ouviu, pessoas que têm problemas até dentro de igrejas. Então, vamos pensar sobre isso, porque é algo que acontece com frequência. Nós temos que falar com frequência, que é para a gente não esquecer daquilo que Deus espera de nós. Então, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos dê uma língua mais sábia, que a gente saiba controlar a nossa língua adequadamente e fazer o maior esforço possível para sempre ser verdadeiro e honesto ao falar. Que a gente sempre consiga edificar alguém, trazer esperança, orar por alguém, abençoar. Que Deus ponha as palavras certas nas nossas bocas para trazer a mensagem esperada, a mensagem necessária para a evolução de alguém e também para corrigir os seus problemas e para que essa pessoa chegue até Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Muito obrigada, Senhor. Bom dia, meus irmãos, a todos vocês, muita paz, que Jesus nos abençoe. Amém.